que compõe o preço de um bolo? Você sabe? É comum a gente pensar, é o que eu gasto no bolo e depois eu vejo a diferença ali, põe um valorzinho a mais e é quanto eu ganho, certo? Não é tão simples assim. No geral, você pode dizer que é o que você gasta mais um pouco, que é a parte que fica com você, mas não é só isso. O que a gente tem que entender é que o custo de um produto, ele engloba vários itens que a gente não está acostumado a calcular. Como, por exemplo, custos fixos, variáveis, mão de obra, além do material, o que também, além do material ingrediente, tem o material embalagem e tem o transporte. Tudo isso é custo de produto, tá? Custo do produto não é só os ingredientes. Eu vou fazer um bolo, o que é o custo? Tudo bem, material de produção. Farinha, açúcar, cacau, leite condensado, pasta americana, corante, enfim, todos esses materiais, sim, precisamos saber quanto gastamos dele. E detalhadamente, tá? Não é tipo assim, eu gasto açúcar custa, sei lá, R$4 o quilo, eu devo usar lá um pouco do açúcar, sei lá, vou pôr lá R$2 de açúcar. Não funciona assim. Existem algumas fichas técnicas que te ajudam a colocar tudo isso numa planilha. Eu, por exemplo, odeio planilha, assim, com todas as minhas forças. Eu não gosto, mas se você gosta, é uma ótima opção. Existem, inclusive, muitas planilhas já semi-prontas, onde você só preenche e tal, ele já te dá resultados legais e tal. Mas também existem aplicativos e você também pode fazer isso na mão. É um pouco mais trabalhoso, mas você pode fazer isso na mão. Tem um aplicativo que, se não me engano, chama Cozinha Fácil, que eu gosto bastante, onde você coloca lá 1 quilo de açúcar, qual que é o custo, né? Sei lá, R$4. Você registra os ingredientes que você costuma usar e aí você monta as receitas. Minha receita de bolo vai 400 gramas de açúcar. Aí você coloca lá 400 gramas do ingrediente açúcar. Ele já sabe quanto custa uma embalagem de 1 quilo, então ele vai automaticamente calcular quantos reais centavos custa aquela proporção de ingrediente que você acrescentou naquela receita. Ele faz isso com todas, por unidade, por grama, por quilo, por ml. Você registra. Uma vez que você registra, você só precisa manter ali o preço atualizado, vez ou outra, tá? E eu gosto sempre de adicionar uma pequena porcentagem, que aí é um cálculo que depois a gente tem que fazer com mais calma, mas eu gosto de acrescentar uma porcentagem para o custo de ir comprar isso, tá? Porque lembrando que, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre mão de obra, mas lembrando que o custo de um produto não é só o custo que você paga no mercado, é o custo do táxi, Uber, ônibus ou até da sua gasolina para ir dirigindo comprar esses produtos. Então você não tem como fazer isso, cobrar o preço do ingrediente só do ingrediente se você teve mais gastos para isso, tá? Então esses gastos eles podem tanto entrar depois em custos fixos ou variáveis, quanto ele pode entrar com uma porcentagem em cima do valor do ingrediente, tá? Como se fosse uma espécie de frete do ingrediente. Então eu sempre coloco centavinhos a mais, porque inevitavelmente ele tem uma alteração de alguns centavos quando você vai comprar de uma vez para outra, e não dá para você toda vez que vai no mercado fazer isso e mudar antes de passar o preço para o seu cliente. Então você precisa ter uma margenzinha para trabalhar ali, porque um produto abaixa, o outro aumenta e aí você se equilibra. Mas eu gosto de colocar o valor um tiquinho, uns centavinhos a mais para compensar essa margem, tá? Então, você pode fazer isso na mão, numa regrinha, por exemplo. 1 quilo de farinha de trigo, por exemplo, custa R$5, R$5,50. 400 gramas de farinha vai custar quanto? Aí você faz lá a regrinha de 3 e tal, e aí você já sabe, o custo de farinha para essa receita é de X reais centavos. A mesma coisa se faz com óleo, com leite ou com todos os ingredientes que tem na sua massa. Define o valor da massa do bolo. Mas eu uso recheio. Qual recheio? De ganache. Tá, qual que é a sua receita de ganache? X gramas de chocolate, mais X gramas de creme de leite. Que mais? Vai mais alguma coisa? Algum ingrediente? Sim? Não? Calcula, faz isso.
Dá trabalho? Dá. Dá pra fazer de cabeça? Não. Porque se você fizer de cabeça, você vai errar para mais ou para menos, e aí ou você perde dinheiro, ou você acaba cobrando a mais, aumentando desnecessariamente o valor do seu produto, o que dificulta a compra do cliente. Então, assim, é um trabalho, essa tal da ficha técnica é preciso ser feita. E existem várias formas de fazer ela, na mão, na planilha, nos aplicativos, existem alguns programas pagos que, enfim, você pode pesquisar o que você se adapta melhor e fazer isso, ok? Então você vai fazer isso com todos os ingredientes. Quando se trata de bolo esculpido, eu gosto de fazer massa, recheio, separadamente. E a cobertura, no máximo a blindagem eu também incluo ali em receitas para eu saber X quantidade de tal, né? Porque às vezes você vai usar uma receita, 2, 3, 5 de bolo, de recheio e tal. Então você sabe ali o preço de cada uma separada e você monta, tá? Ah, o recheio vai ser ganache e brigadeiro junto. Então você sabe quanto custa a receita de ganache, a receita de brigadeiro, é só fazer a proporção, você sabe os custos das receitas. Agora, a cobertura, quando se trata de bolo esculpido, eu gosto de cobrá-la à parte, tá? Cobrá-la à parte por quê? Ah, eu vou comprar pasta americana, uma pasta, vamos dizer, eu vou comprar pasta para flores porque eu preciso fazer um detalhe que só vai funcionar na pasta para flores. Então eu vejo a quantidade de pasta para flores que eu vou comprar para fazer aquele detalhe e eu acrescento. Ah, mas vai sobrar um pouco. Não importa. Por quê, gente? Quando você compra um produto, tipo farinha de trigo, que você vai usar nesse bolo, no próximo, em todos os outros, ou qualquer outro produto praticamente que você for fazer, pode ser que você use açúcar, farinha de trigo, coisas básicas assim, você consegue cobrar do seu cliente só o valor que vai naquele bolo. Quando você compra um produto, digamos que você compra um corante de uma cor, por exemplo, sei lá, marsala, uma cor que você não usa todo dia, talvez nem vai usar de novo, e o seu cliente faz questão daquela cor no seu bolo. Você vai calcular quantas gramas você usou e aí você fica com prejuízo daquela embalagem, daquele produto que você não vai usar nunca mais? É muito difícil. Então, sempre que eu ponho ou um ingrediente no bolo, ou até os ingredientes da cobertura, que são específicos para aquele produto e eu não vou usar de novo, eu cobro dele o valor integral daquela embalagem que eu preciso comprar. Então, se eu vou usar 800 gramas e o mínimo é 1 quilo, eu vou cobrar esse 1 quilo do cliente, porque eu não vou utilizar aquele restante, não vou conseguir lucrar com aquele restante de material. Isso é importante, tá? Calcula os ingredientes da receita e acrescenta esses materiais no custo do produto. A mesma coisa funciona para estrutura, tábua e detalhes assim. Ah, eu preciso de um motorzinho, de uma luz de LED que vai nesse bolo. Procura o valor, acrescenta o valor integral ali, já com frete, com coisas que você vai gastar para pôr aquele... Então, isso é ingrediente pro bolo. Ah, não é para massa? Não. Não é para cobertura? Não, mas é para embalagem, é para estruturação. Isso tudo tem que entrar, mas separadinho do cálculo da massa e recheio do bolo, senão você vira um bololô só, enfim, não funciona, tá? Você precisa saber certinho quanto você está gastando de massa, recheio, cobertura e itens extras ali, tá? Ah, então é isso. Esse é o custo do bolo? Não. Vamos lá. Aonde que você produz seu bolo? É na sua casa? É num espaço alugado? É num espaço seu, mas que tem um custo à parte? É numa loja? É na casa de alguém? Aonde você produz o seu bolo? Você produz esse bolo de graça? Água, luz, produto de limpeza, internet, imposto. Quem paga tudo isso? Se não o seu cliente. Quando a gente compra um produto ali num supermercado, num restaurante, a gente está pagando tudo em cima daquele valor. Desde o funcionário que está te atendendo, até o ar-condicionado que você está usando, até o aluguel do prédio, até o imposto que ele paga sobre tudo que ele está fazendo. Então, o seu preço, ele também tem que englobar essas coisas. Não é só o custo dos ingredientes. É o custo dos ingredientes, da embalagem e também os custos fixos do ambiente que você trabalha. Você paga aluguel? Ah, pago o aluguel do meu espaço. Então, esse aluguel, ele tem que ser, né, calculado, custos fixos por mês, para você depois dividir pela quantidade de horas e conseguir fazer ali o seu cálculo geral
de custos fixos, tá? Então, imposto, eu também incluo nesses custos fixos a minha despesa do MEI, né? Que tem algumas despesas burocráticas do MEI, não é tão caro, mas tem. Então ali também entra como conta, então água, luz, telefone pode ser dizer a conta do celular, crédito do celular, internet. Acho que é isso, tá? De custos fixos. Assim, de cabeça, é claro que depois detalhadamente a gente conversa um pouco mais sobre isso e tal, mas em resumo, os custos fixos são essas contas. Ah, mas viu, Fra, eu trabalho na minha casa, então eu não gasto com aluguel. Não gasta com aluguel ou você não paga o aluguel para trabalhar ali dentro? Porque afinal, a gente tem a velha mania de misturar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional quando a gente trabalha em casa, tá? Então, o que é seu pessoal não é seu do trabalho e vice-versa. Então, o leite condensado que você compra para trabalhar não é o mesmo leite condensado que você vai fazer brigadeiro para você comer assistindo filme. A energia do forno elétrico que você comprou para assar seus bolos, ela é paga por você, pela pessoa que vive com você, pelo seu companheiro, pela sua companheira que tá no mesmo ambiente, e só você recebe, entendeu? Então assim, se a sua empresa funciona dentro da sua casa, é como se no período de expediente da sua empresa você pagasse aluguel para você, tá? Ai, mas sou eu que moro aqui, não precisa. Precisa, porque senão daqui a pouco você vai estar pagando para trabalhar. Então você não tem que pagar para trabalhar. O seu trabalho tem que pagar para você se ele está usando recurso próprio seu. Então vamos lá, o que você precisa? Ah, eu preciso, aqui em casa eu uso a internet, eu pago aluguel ou não pago aluguel, mas uso a casa que é minha. Então você já pensou em o seu trabalho pagar aluguel para você? Afinal você está alugando sua cozinha para funcionar uma empresa ali dentro? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Você precisa ter esses cálculos. Então, quanto que você gasta? Ah, mas como é que eu vou dividir as minhas contas pessoais das minhas contas profissionais? Eu não tenho como dividir. Tem. Um dia tem 24 horas. Quantas horas você trabalha por dia? Ah, eu trabalho 5 horas, 8 horas, 10 horas por dia. Tá. Faz o cálculo no mês de quantas horas você trabalha. Divide o seu custo de água, luz, internet, telefone pelas horas do mês e descobre qual que é o valor gasto por hora. Então, se você trabalha X horas, né, por mês dentro da sua casa, essas X horas de custo de manter a sua casa, ela tem que entrar nos seus custos fixos. Então, você pode alugar um espaço ou pode não alugar um espaço, tanto faz. O que você tem que entender é que o seu produto tem que pagar o local que você trabalha. É assim que funciona, tá? Outra coisa, às vezes a gente fala, ai, poxa, mas eu trabalho em casa, eu não preciso disso. Fica tranquila, eu vou pagando, assim barateia pro meu cliente, eu consigo mais cliente, beleza. Faz de conta então que de tão bem sucedida que você vai ficar produzindo seus bolos e aumentando, você vai começar a fazer sua empresa crescer, certo? De um lance dentro da cozinha da sua casa, vai se tornar uma microempresa individual e depois uma microempresa e depois uma pequena empresa e você vai contratando funcionário e tal. E aí, claro que você não, com um monte de funcionário, você não vai conseguir trabalhar dentro da sua casa, muito provavelmente, porque, a não ser que você more numa casa muito gigante, mas você começa bom, agora eu vou alugar um espaço pra mim. Você já parou pra pensar que aquele custo que você assumiu sozinha pra conseguir trabalhar, se você não repassou pro seu cliente, no momento em que você alugar um espaço porque seu negócio cresceu, você vai precisar acrescentar esses custos ou você vai continuar pagando do seu bolso, do seu salário pessoal? Então, quando você passar a funcionar como uma loja, como uma fábrica, como um ambiente de trabalho, você vai precisar acrescentar esse valor, né? O valor do seu produto vai subir. Então, quer dizer que os seus clientes que estavam acostumados a pagar X pelo seu produto, eles não vão estar mais acostumados, eles vão falar, não, como assim? Você cobrava tanto, por que aumentou? Ah, aumentou porque eu mudei. Ah, mas o seu cliente não quer saber se agora você vai ou não assumir os custos que você assumiu antes para dar um descontinho para ele. Então, quando você pesca um cliente, seu cliente está acostumado com aquele valor que você pré-definiu para ele. Se você aumentar muito o valor desse produto, seu cliente não vai gostar. Ele não vai querer pagar mais para você. Então, é um grande erro, né, a gente
abaixar o preço para manter o cliente, porque o seu cliente vai ficar mal acostumado. Então, não faça essa besteira de, não vou cobrar isso agora. Cobra. Porque se tudo der certo como a gente espera que dê, seu negócio vai crescer e no momento em que você tiver que pagar pelo espaço, você vai precisar repassar esse custo, o seu produto vai aumentar e você vai perder esses clientes que estavam acostumados a pagar, né, um padrãozinho ali e tal. Então, o seu ambiente tem custos, seja alugado ou cedido ou seu ou de alguém. Você, mesmo que você fale assim, meu pai me cedeu esse espaço para trabalhar, eu não pago nada por esse espaço e nem vou pagar. Tudo bem. Recolhe, paga para você mesmo, como se fosse, olha, estou pagando por esse ambiente. E realoca esse dinheiro em investimento. Então vou investir num forno maior para produzir mais, vou investir numa batedeira mais potente para eu parar de levar a minha no concerto. Realoca, mas define que esse custo tem que existir e ele tem que ser estimado e isso o cliente tem que pagar, tá? Então, todo o custo do seu ambiente também vai. Então beleza, então tem os custos fixos. O que são os custos variáveis? Os custos variáveis, por exemplo, sei lá, a gasolina para você fazer os corres do seu trabalho, buscar material e tal. Ele pode entrar nos custos variáveis, pode ser que num mês você vá mais, outro você vá menos. Então você tem que pôr uma estimativa, porque ele não é uma conta fixa por mês. Na verdade, se for analisar, até a água, a luz, eles são contas variáveis, porque pode aumentar ou diminuir de mês para mês, mas entre custos fixos e variáveis, você pode fazer uma continha ali, colocar tudo num pacote só, ou dividir mais ou menos o que é fixo, o que vem todo mês certinho, e o que é variável, né? Mesma coisa, produtos de limpeza, insumos para produção, Perfex, papel toalha, algumas coisas ali para produção, saquinho plástico, embalagenzinhas básicas que você usa para guardar receitas na geladeira, no freezer, tudo isso são custos variáveis que você não sabe se você vai usar ou não, então você tem que estimar um valor, projetar, acho que eu vou usar mais ou menos tanto e ir atualizando conforme você for gastando, falar, olha, eu tô gastando mais com detergente, eu vou atualizar isso daqui, refaz os seus cálculos para alterar o seu preço, tá? Então beleza, tenho o valor dos meus custos fixos, variáveis por hora, né? O que mais falta? Tenho lá o material, a embalagem. Como é que você vai cobrar o seu trabalho? O meu trabalho é o lucro, né? Não, o lucro é da empresa. O seu trabalho é seu salário. Quem produz na sua empresa é você? Legal, então você tem que se pagar um salário de mão de obra. Quem produz sou eu e mais uma pessoa. Então você tem que ter o salário seu e dessa pessoa de mão de obra. Quem produz é quase eu não produzo mais, eu só vendo o projeto, quem executa é tal pessoa, então o salário dessa pessoa é a mão de obra. A gente cai naquele grande erro de como que a gente paga a gente? A gente paga a gente com lucro. Não, o lucro é da empresa. A gente tira o prolabore por ser dono da empresa, mas ao mesmo tempo, se você é o dono da empresa, mesmo que micro, individual, você é o dono da empresa, mas você também é a mão de obra. Então você tem que ganhar pela mão de obra e por ser o dono da empresa. Não, Fran, mas aí já é explorar demais o cliente, porque se eu já tô ganhando por uma coisa, eu não preciso ganhar por outra. É mesmo? Se então você começa a contratar funcionário porque você não consegue mais ganhar, a mão de obra do seu funcionário entra onde? Quem que paga? É o seu funcionário que vai começar a ganhar o lucro da sua empresa, porque afinal você tá pagando a mão de obra com lucro? Então você entra onde sendo dono da empresa? Você passa a empresa para o seu funcionário, porque é ele que vai começar a ganhar dinheiro com ela e você, se não põe a mão na massa, não recebe. Você tá pondo a mão na massa, na ideia, na marca, na venda, no detalhe. Então você trabalha na sua empresa, você é o dono da sua empresa. Então a mão de obra é o pagamento do funcionário que tem as funções. O valor do lucro é outra história. Então você precisa calcular o valor de mão de obra. Quanto que eu cobro de mão de obra? Qual é o valor da sua mão de obra? Você sabe? Eu posso ensinar qualquer dia vocês a calcularem o valor da sua mão de obra, mas veja, você precisa saber. Primeiro, existe uma média salarial geral. Se você for hoje contratado como, por exemplo, um auxiliar de confeiteiro, se eu não me engano, os valores estão entre, pelo menos em São Paulo, em torno de R$12 a hora. Se você tiver formação, aumenta. Se você não tiver formação, diminui. Se for, ao invés de auxiliar de confeiteiro, confeiteiro. Ou chefe de confeitaria.
ou produção de não sei o que, ou cake design. Cada um tem uma média salarial e aí você precisa saber quanto por hora ganha uma pessoa que faz isso. Porque se um dia você parar de produzir e precisar pagar alguém para produzir, você precisa ter mais ou menos o quanto que custa a hora de alguém que trabalha fazendo isso, tá? Então, beleza, esse é o valor que você vai definir como mão de obra. Ou então, você, como um artista único que produz peças, e não é um trabalho, por exemplo, auxiliar de confeitaria, mas você não é auxiliar de confeitaria, você é um confeiteiro, você é um artista, você é um criador, você faz uma coisa específica. Então, quem define seu salário? Você. Mas então, se eu defino meu salário, eu quero ganhar R$1 milhão. Tudo bem. Mas que absurdo, então eu posso? Pode, mas você vai fazer jus a isso? Você vai trabalhar o suficiente para valer R$1 milhão por mês no seu trabalho? Pode parecer loucura e às vezes talvez talvez não. Quem vai definir isso é você. Então, esse é um pensamento que muitas vezes a gente tem, um pensamento pobre mesmo de eu não tem como ganhar muito. Como assim não tem como ganhar muito? Tem como ganhar muito. Mas então, eu quero ganhar R$1 milhão, mas eu quero trabalhar 2 horinhas por dia de segunda a quinta. Vamos lá. Tem que ter bom senso. Você pode sonhar, você pode projetar, você pode querer ganhar o quanto você quer. Mas você tem capacidade de produção, você tem qualidade de trabalho, você tem uma clientela, você tem possibilidade de fazer isso acontecer. Então não viaja na maionese, porque você não tá enganando ninguém, você tá enganando a si mesmo. Mas também não chega tipo assim, não posso cobrar muito, não dá. Também não é assim. Quanto você quer ganhar por mês? Quantas horas você tá disposto a trabalhar? Tá disposto a trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Então, beleza, é um expediente completo. Quanto você pode ganhar por mês? Varia, e você pode pensar quantos salários mínimos você quer ganhar, tá? Trabalhando isso. Quanto você ganharia fazendo uma outra coisa? Compara. Alguém que faz só brigadeiro, quanto ganha por mês? Ganha X. Você vai fazer um trabalho que é mais difícil, mais raro, mais artístico. Tem que entender que a mão de obra de quem manja mais é mais cara. Então você tem que analisar, eu sou um artista. Qual que é a minha formação? Começa a se analisar como se você estivesse fazendo uma entrevista de emprego. Vamos lá, fulano, qual é a sua formação? Eu vi uns vídeos no YouTube. Tá, pode ganhar X. E você, fulano, quanto que você estudou? Olha, eu fiz um curso nacional, eu fiz um curso internacional, eu fiz mais um curso online, eu fiz uma especialização, eu participei disso. Então a sua mão de obra já justifica ser mais cara, porque você manja mais do que o fulano. Então, se você estivesse fazendo uma entrevista de emprego, você ia entender que quem sabe mais, ganha mais, certo? Se você quer ganhar mais, faça jus por ganhar mais. Se você manja bastante e quer ganhar bastante, tudo bem. Prepare o seu comércio, prepare as suas vendas, prepare a sua clientela e entregue aquilo que eles querem. Se você quer trabalhar para um público muito exigente, de uma classe social muito alta, entenda que eles têm exigências específicas, tá? O atendimento tem que ser diferenciado, o que você oferece para o seu cliente quando você atende ele pessoalmente tem que ser diferenciado. Você não pode querer trabalhar para um público exigente de uma classe mais alta e oferecer, por exemplo, uma cozinha industrial. Faz seu cliente sentar ali no banquinho que você usa para trabalhar, anota lá de avental e de touca ou num bloquinho de nota que o seu cliente quer e fala tchau para ele. Seu cliente VIP, ele quer um atendimento VIP. Então ele quer uma aguinha saborizada, uma água com gás, ou ele quer sentar numa mesa bonita, num ambiente com fotos, decorado. Como que você vai receber o seu cliente? Seu cliente se sente confortável ali? Você está oferecendo um atendimento, você fala bem, você explica bem, você tem recursos ali, colocando no papel, olha, vamos fazer assim, um cálculo. Você envia um orçamento personalizado por e-mail, você envia um contrato digital com assinatura digital. Afinal, o que você tem para oferecer para aquele público faz jus ao que ele quer pagar? Porque ele precisa pagar, ele quer pagar, mas ele quer pagar pelo serviço bem feito. Não adianta você querer cobrar... eu quero ganhar por mês R$20 mil, que já é um salário
um pouco mais alto. Vamos lá, você quer ganhar? Tudo bem, ninguém tá aqui pra te julgar, mas o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer uns negocinhos aí, uma hora que o meu cliente ligar, eu respondo ele na madrugada e... Então não dá. Agora, se você quer atender de qualquer jeito, você tem que entender que você vai pescar um público menos exigente. Um público menos exigente tende a pagar menos. E se você tá atendendo, se você só pode oferecer, se você só quer oferecer um atendimento mais ou menos para um público que não é tão exigente, então não tem como você cobrar muito. Então defina o quanto você quer ganhar. Defina o que é importante para você, o que você está disposto a fazer, que tipo de produto você está disposto a oferecer, que tipo de atendimento você vai oferecer para o seu cliente. E aí você planeja o quanto você quer ganhar em relação a isso. Veja o quanto você pode oferecer e prepare-se para oferecer aquilo que o seu cliente que você escolheu atender quer receber. E dessa forma você vai poder ganhar mais. E aí definindo quando você quer ganhar, você consegue definir qual é a sua mão de obra, entendeu? Ah, quanto que eu vou ganhar por hora? Quanto uma pessoa que sabe o quanto eu sei, faz o que eu faço, atende da forma que eu atendo, ganha. Você pode fazer uma pesquisa, você pode fazer comparação, você pode pegar como base alguém que não faz tudo isso, mas ganha X e você, por ter um adicional, ganha um pouco mais. E aí você vai definir o valor da sua hora, tá? Ah, e se eu fosse contratar uma pessoa que não sabe nada, mas ia ficar ali lavando louça, mexendo panela pra mim, que não saberia fazer nada. Quanto custa a hora dessa pessoa? Faça uma pesquisa. Dessa forma você consegue definir as horas. Outra coisa. Ah, então quer dizer que eu preciso calcular as horas de mão de obra que foram empenhadas ali para a realização daquele produto. Sim. Então, se a minha receita assa no forno em 2 horas e depois demora mais 1 hora para embalar, vamos dar um exemplo de um doce simples, tá? Só para ficar um pouco mais prático, mas eu calculo então 3 horas de mão de obra? Não, porque para você pôr um negócio no forno, quanto tempo você passou preparando? Separando os ingredientes, comprando? Quantas horas você ficou lavando a louça depois? Quantas horas você demorou para entregar esse produto? Quantas horas você parou no seu ateliê esperando o seu cliente chegar para vir buscar a encomenda? Isso é hora de trabalho. Isso não é hora de tempo perdido. Mesmo porque você teria que ficar, se você trabalha 8 horas por dia, você teria que ficar 8 horas por dia fazendo algo útil das suas encomendas, certo? Então você tem que cobrar a quantidade de horas. Se você executa de fato a sua receita em 2 horas, mas passou o dia inteiro trabalhando nisso indiretamente, indo buscar, separando ingrediente e tal, então quantas horas você trabalhou nisso? 2 ou 8? Entendeu? Não é o tempo de preparo da sua receita que conta, é o tempo que você ficou trabalhando para produzir isso. Ah, mas eu tô fazendo mais de uma encomenda ao mesmo tempo. Beleza, você assou 2 bolos ao mesmo tempo? Divide a quantidade de horas em 2. Ah, tá, eu passei 8 horas fazendo 2 bolos, então metade desse tempo de horas é para um, metade é para o outro. Mas sinceramente, normalmente a gente não faz muitas coisas ao mesmo tempo e não dá pra ficar dividindo de pontinho em pontinho. O que você tem que entender é, se você for calcular que você quer ganhar no mês X, dividiu pela quantidade de horas, sabe que aquela mão de obra vai ser paga por hora e você só cobra, você só define o valor daquela receita pela quantidade de tempo de preparo e o restante você ignora, quer dizer que essa parte ignorada não vai ser paga. Então você fica trabalhando de graça até a hora que o seu bolo tá no forno. Depois que ele entra no forno, aí começa a ser cobrado essa hora de trabalho. Não faz sentido. Então você tem que calcular a quantidade de horas que você realmente empenha para executar aquela receita, aquela encomenda no geral. Beleza? Isso é importante você colocar. Então a gente sabe que são custos fixos, são custos variáveis, são custos de material, de embalagem, a mão de obra, não sei se eu já falei, mas enfim, acabamos de contar sobre a mão de obra. Tá, então tudo isso compõe o custo do seu produto. Você entendeu que o custo do seu produto não é só os ingredientes, não é só o que você gasta nele? É o que você gasta no geral. É o que você gasta do seu tempo, é o que você gasta do que você sabe, é o que você gasta do ambiente que você usa. Ah, tem ar-condicionado?
Ah, tem isso, ah, tem esse recurso, tudo isso é pago, tudo isso é custo, porque se você talvez não tivesse esse recurso, você não conseguiria executar ou não executaria da mesma forma, na mesma velocidade. Então, tudo isso é custo de produto, tá? Ah, então beleza, esse é o custo do meu produto e aí é isso, eu ponho um valorzinho a mais ali e é o que eu ganho. Não. O lucro do produto vai um pouco além do que só colocar uma proporção, uma porcentagem a mais ali de valor, tá? Você tem que entender que o lucro ele vai ser dividido em 3. Eu gosto de dividir proporcionalmente e conforme as coisas vão se ajeitando, eu vou realocando as porcentagens. Mas normalmente eu divido o lucro em 3, tá? A parte que fica para reinvestimento no seu ambiente de trabalho, tá? Então você vai investir num forno novo, numa batedeira, numa laminadora, numa luz, enfim. Ai, quebrou a torneira, tem que comprar torneira nova, tal. Tudo isso é os recursos que mantêm o seu ambiente funcionando, certo? E também investimento em conhecimento. Poxa, preciso fazer um curso novo para aprender a fazer bolo esculpido, porque por enquanto eu só entrego bolos de pasta americana decorados comuns e meus clientes estão querendo bolo esculpido, então eu quero fazer um curso especial de bolos esculpidos e preciso tirar esse dinheiro de algum lugar. Você vai tirar do seu bolso? Não, porque as empresas, as grandes empresas, muitas vezes precisam de funcionários especializados em uma determinada área. Então, eles pagam cursos para esses funcionários se tornarem uma mão de obra especializada para eles mesmos utilizarem aquela mão de obra. Então, você vai fazer o mesmo. A sua empresa vai pagar para que você tenha mais conhecimento para fazer a empresa lucrar mais. Então, parte do lucro da empresa é reinvestido em material, em equipamento ou até mesmo na sua especialização, certo? A outra parte é fluxo de caixa. Vamos lá, você precisa fazer uma compra de material para fazer a sua encomenda rodar. Da onde você tira esse valor? Você passa no seu cartão de crédito pessoal? Você tira do seu dinheiro? Não, você vai pegar do caixa da empresa. Bom, precisei comprar o estoque de leite condensado, de chocolate, então é com esse dinheiro que vai entrar e sair, tá sempre à disposição para que você não mexa no seu dinheiro pessoal e faça o seu trabalho funcionar com o dinheiro dele. Então entrou uma encomenda, ela foi paga, parte dessa, uma das 3 partes desse lucro, tirando o custo, tá? O lucro, uma parte vai ficar no caixa da empresa, na conta da empresa, para fazer o pagamento dessa... vai comprar material, precisa fazer isso, poxa, quebrou o forno, precisa mandar consertar. É desse valor que vai sair, é do custo da empresa, tá? Não é reinvestimento em produto, tá? Eu preciso comprar um forno melhor. Esse é da parte de reinvestimento. O fluxo de caixa, ele cobre as emergências e é isso. E aí a terceira parte é, de fato, aquilo que vai para você como lucro pessoal, tá? Então você já reinvestiu, você fez tudo que você precisa para a empresa e aí a parte que fica para você é a terceira parte. Diríamos que você fala assim pra mim, mas eu não tenho mais nada para equipar, já tem geladeira, já tem fogão, já tem todas as máquinas que eu preciso, já tenho fluxo de caixa, não tô usando tanto, então você realoca. Diminui a porcentagem de uma coisa, aumenta na outra que tá precisando mais. Já fiz todos os cursos que eu queria. Ou quero só fazer mais um curso, mas não tenho mais nada para investir. Então aí aumenta a porcentagem que você coloca no seu bolso como dono da empresa, né? O seu lucro ali para retirada da empresa, tá? Então tudo isso engloba o custo de um produto. Aliás, tem mais uma coisa. Nos custos de produção do produto, tem o custo da entrega, tá? O custo da entrega é muito importante porque como que você vai entregar o seu bolo? Você vai entregar o seu bolo de Uber, de carro pessoal, carro da empresa, como que é? Você pode incluir o valor. Mas o meu cliente vem buscar. Primeiramente, é seguro o seu cliente vir buscar o bolo? Ou pode ser que ele acabe fazendo besteira e estragando? Se é seguro, beleza, você tira esse custo. Se você tem que pagar um Uber, coloca esse custo. Qual é o endereço? Calcula, faz um orçamento antes para você ter uma média. Eu vou com a minha própria gasolina. Você vai dirigir? Esse bolo vai bem sozinho ou você precisa ficar segurando esse bolo e alguém dirige para você? Essa pessoa que vai dirigir para você,
ela vai fazer isso de graça ou ela vai cobrar? E mesmo que ela faça de graça, você concorda que é um trabalho que teria que ser pago e que em algum momento vai precisar ser pago? Então, todo o custo com transporte também tem que ser incluído ali na composição de valor do produto. Então, mas como que eu vou saber qual que é o valor do lucro que eu vou colocar? Se eu sei os meus custos fixos, variáveis, e sei que o meu lucro eu preciso dividir em 3 e distribuir daquela forma. Tá, como que você vai fazer? Precisa saber qual é a média que se cobra pelo mesmo tipo de produto na sua região. Faça uma pesquisa de mercado, entenda mais ou menos quanto custa aquele bolo. Lembrando que nunca, em hipótese alguma, você pode cobrar menos do que o custo, tá? E lembrando que até a parte do lucro ela precisa existir minimamente para cobrir o andamento da empresa. Lembra que a parte da empresa ela roda ali, reinvestimento na empresa, fluxo de caixa, ele roda através do lucro. Então você não pode ter lucro zero, tá? O que você pode ter lucro zero é tipo assim, eu fiz um bolo para uma pessoa que é da minha família que eu não quero cobrar. Então você não quer cobrar, não quer ter lucro no bolo, mas pelo menos os custos totais desse bolo você precisa cobrar dessa pessoa para você não ter que tirar do seu próprio bolso. Ou então você, como pessoa física, vai pagar para sua empresa os custos desse bolo, tá? Mesmo que isso volte pro seu bolso de alguma forma, mas você precisa fazer esse caminho para você entender e profissionalizar o seu negócio. Você não pode simplesmente fazer de qualquer jeito, entendeu? Então você precisa desse caminho, tá? Então faça isso. Então você precisa saber o quanto que cobra as pessoas à sua volta. Porém, você não pode copiar o preço do concorrente. Você precisa entender também várias outras coisas para definir o seu preço. Se o valor tá abaixo, tá acima, posso regular um pouquinho. Para essa pessoa eu quero cobrar um pouco mais caro porque eu sei que ela pode pagar e ela é muito exigente, vai dar bastante trabalho. Essa pessoa ela é ótima, ela sempre faz encomenda comigo, me indica um monte de cliente, quero fazer um valor um pouquinho mais baixo. Então, sabendo o seu custo total do seu produto, você sabe que isso é o mínimo que você pode receber e que precisa de uma porcentagem um pouco a mais para fazer rodar a empresa. Acima disso, você decide quanto você vai aumentar ou diminuir o lucro, comparando com as pessoas que tem na sua cidade, seus concorrentes, ou se você não tem concorrente, quanto que as pessoas podem e pagam na sua região. Por exemplo, se você trabalha numa região nobre de São Paulo, Rio de Janeiro, que são capitais onde tem um valor mais elevado de custo, até mesmo de combustível, as mesmas coisas que custam mais barato em outras cidades, naquelas custam mais caro. Beleza? Então você pode cobrar um pouco mais caro porque você sabe que esse público paga mais. A linha de cobrança, né? A linha de raciocínio para cobrança nesses lugares ela é maior. Então você sabe disso, faça isso, cobre um pouquinho a mais. Se você vê que, poxa, na cidade que eu moro, as pessoas não têm muita grana, são poucas pessoas que compram, preciso facilitar, então beleza, então você pode regular tudo, inclusive os custos, para manter a qualidade dos ingredientes, mas pegar coisas mais econômicas, marcas que sejam menos populares, mas ainda assim que mantenham uma qualidade legal de produto e tal, para fazer com que o seu trabalho renda mais, tá? Toda essa ideia de valor, do quanto você vai cobrar no final, ela é um quebra-cabeça que você vai juntar as peças e definir o valor final. Mas todo esse cálculo anterior que eu expliquei, você vai entender o valor mínimo. Então, se você tiver que dar um desconto, você sabe que você não pode passar disso. Você sabe que a partir disso você tá ganhando, menos que isso você tá perdendo, não corre o risco de você sair no prejuízo. Então, entenda tudo que compõe o preço de um bolo, até mesmo para o seu cliente chegar e falar assim, mas como assim? É farinha, ovo e açúcar, isso, por que você cobra tão caro? Você sabe o quanto que custa? Então eu vou te contar. Você pode passar para o seu cliente a informação de que, olha, eu cobro isso, porque isso são todos custos que são necessários para a produção do seu produto e se você não pagar, alguém tem que pagar. Então você está pagando pela produção do seu produto final, que é esse aqui, e isso tem esse custo, é o mínimo. Então o valor é esse, quer, não quer, não enche o saco. Resumidamente isso, porque o pessoal gosta de vir reclamar pra gente, tá
caro. Ai, mas fulano faz mais barato. Às vezes o fulano não sabe cobrar e tá prejudicando o mercado inteirinho. E a gente vai falar disso depois mais pra frente, mas assim, cuidado, tá? Na hora de cobrar. Entenda o que compõe o valor de um produto e o quanto você pode ou não ceder no valor dele. Só assim você consegue ter crescimento. Quem não faz isso acaba em algum momento desistindo da confeitaria porque fala, ai, mas não dá dinheiro. Não dá mesmo, você não sabe cobrar, você tá pagando pra trabalhar. Em algum momento você vai acabar desistindo, porque você vai falir desse jeito, entendeu? Precisa saber fazer as coisas certinha pra você ter sucesso. É por isso que algumas pessoas dão certo e outras não.